Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marciano Xavier, professor de Direito Processual Penal, e vou aqui contribuir e gravar para vocês aula para o concurso do Tribunal de Justiça do Pará, tá bom? Centrado no exercício do CESP, tá? Bem didático, bem dinâmico para você conseguir obter êxito aí na sua aprovação no seu concurso, tá bom? Então vamos lá? Nosso primeiro assunto é ação penal. Ação penal. Extremamente importante para o concurso, sempre cai esse tema ação penal, tá? O que é isso? Qual o conceito de ação penal? Antes de falar para você do conceito, eu quero dizer o seguinte: a persecução penal, eu, Marciano, pratiquei um fato definido como crime, pratiquei um crime. Tá certo? O Estado tem o direito e o dever de me processar, não é isso? Para que o Estado me processe, ele precisa do mínimo de provas, de elementos probatórios para iniciar o processo. Então surge a fase do inquérito policial e depois vem a fase do processo, que é a fase da ação penal. Então é esta fase objeto do nosso estudo nesta aula. Fase da ação penal. É o segundo momento da persecução penal, quando alguém vira réu, já que nesta fase do inquérito policial, ele é apenas investigado, tá bom? Conceito de ação penal. A ação penal, vou falar para você um conceito resumido, né? Seria mais ou menos assim: é o direito de alguém bater às portas do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário instaure um processo crime contra determinada pessoa. Então, é o direito de levar ao Estado juiz uma demanda na seara criminal, para que o investigado, que futuramente será réu, exerça o direito ao contraditório e ampla defesa e, ao final, saia uma sentença. Esse é o conceito. Quem é esse alguém? Esse alguém é o Ministério Público, na ação penal pública, ou a própria vítima na ação penal privada. Falaremos disso, tá bom? Classificação da ação penal. A ação penal, ela classifica-se de acordo com o crime. E é a lei que vai dizer o tipo de ação penal. Por exemplo, se eu caluniar você, que está me ouvindo, né? Eu falei que você furtou o carro de alguém e vendeu em tal lugar, sei lá. E isso é falso, pratiquei uma calúnia contra você. Quem vai me processar não é o Ministério Público, é você. Tá? A menos que eu faça isso contra você, servidor público, no exercício da profissão, aí o Ministério Público detém a legitimidade, já que é concorrente. O crime contra a honra de servidor público no exercício da função em razão dela é legitimidade concorrente, eu falarei disso. Então, veja bem, se eu calunio você, pratico um crime de calúnia, você, vítima, é que vai me processar. Então, você tem a titularidade. Ora, qual o nome dessa ação? Ação penal privada. Agora, veja bem, eu pratiquei um furto contra você, eu furtei seu computador. Quem vai me acusar? O Ministério Público. Daí, então, a ação penal, ela vai se classificar da seguinte forma: a ação penal, ela será pública ou privada. Então, rapidinho para você, seria isso aqui, ó. Classificação da ação penal. A ação penal será pública ou a ação penal será privada. A ação penal pública subdivide em ação penal pública incondicionada, que nós estudaremos, e ação penal pública condicionada. Sendo que a condicionada vai subdividir em ação penal pública condicionada à representação da vítima, estudaremos, e ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Está aí, senhores, a ação penal pública, ação penal privada. A pública vai bipartir em incondicionada e condicionada. Condicionada à representação, condicionada à requisição do ministro da Justiça. Por que fala condicionada, professor? Porque o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, precisa de uma condição para que ele possa agir quando a lei estipular que o crime
é de ação penal pública condicionada. Por exemplo, artigo 147 do Código Penal, que é o crime de ameaça. Lá no parágrafo único do artigo 147 diz o seguinte: somente se procede mediante representação. Significa dizer que se eu te ameaçar, você tem que fazer uma representação, que é um documento que você entrega para o delegado ou para o Ministério Público, para o juiz, autorizando-me processar. Por isso, condicionada, porque precisa dessa condição da vítima. Ou, se eu pratico um crime contra a honra do presidente da República, precisa de uma requisição do ministro da Justiça, porque é a condição imposta pela lei. E a incondicionada? Ora, a ação penal pública incondicionada é aquele crime em que o Ministério Público tem legitimidade para agir, independentemente da vontade da vítima. Por exemplo, eu pratiquei um roubo contra você. Depois nós fizemos as pazes, tá certo? Fizemos amizade, pedi desculpa, etc. Você não quer que me processe. Dane-se a sua vontade, porque o roubo é de ação penal pública incondicionada. O Ministério Público vai oferecer a denúncia, se assim ele entender que há elementos para tal. Ok? Muito bem. A ação penal pública, então, e a ação penal privada. A ação penal privada recai sobre aqueles crimes em que a lei deu para a vítima a legitimidade para oferecer a demanda, a acusação, denominada de queixa-crime. Então, aqui é a vítima e não o Ministério Público quem tem legitimidade para acusar, por exemplo, o crime de calúnia. Eu pratiquei um crime de calúnia contra você. Não é o Ministério Público que vai exercer a ação penal. O Ministério Público vai ser fiscal da lei. Você, que foi ofendido pela calúnia, é que vai te contratar advogado e oferecer uma queixa-crime contra mim. Tá bom? Então, no que tange a classificação, é isso aí. Vamos para os detalhes de cada tipo de ação penal. Ação penal pública. Titularidade. Quem é o titular da ação penal pública? Quem que vai acusar quando o crime for de ação penal pública? O Ministério Público. É o Ministério Público. Se o Ministério Público não acusar, se o Ministério Público não pedir o arquivamento do inquérito, se o Ministério Público não, ou seja, nada fizer durante o prazo que ele tem para tal, aí passa para a vítima, que nós estudaremos, chamado ação penal privada subsidiária. Muito bem. Mas o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Tá bom? Prazo. Qual é o prazo que tem o Ministério Público para oferecer uma denúncia? Já que o Ministério Público, ele utiliza de um instrumento chamado denúncia. Qual é o prazo para a denúncia? Depende. Se o investigado estiver preso, o prazo 5 dias. Se o investigado estiver solto, o prazo 15 dias. Se for crime de abuso de autoridade, lei 48... Opa, essa mudou, né? Agora, mas para a antiga lei, seria 48 horas, mudou essa lei, né? E o crime contra a economia popular, 1521 de 51, o prazo é de 2 dias, tá bom? Tá aí. E o prazo na lei de drogas, tá? Na Lei 11.343 de 2006, o prazo para o MP oferecer denúncia, 10 dias. Está aí o prazo para o MP oferecer denúncia em ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada, tá bom? Princípios. A ação penal pública, ela é regida pelos seguintes princípios, da mesma forma que tem os princípios da ação penal privada. Quais os princípios da ação penal pública? Olha aqui, ó. Princípio da obrigatoriedade. Significa dizer, senhores, que se existir prova do fato e indícios de autoria, em regra, o Ministério Público deve acusar o sujeito. Por que eu falo em regra? Porque nós já temos a mitigação, as exceções a esse princípio. Por exemplo, agora saiu no pacote anticrime, né, o acordo de não persecução penal, que não vai cair no seu concurso, mas
até mesmo por uma resolução do CNJ, já vinha se aplicando. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, desde o ano passado já vem fazendo o acordo de não persecução penal. Que seria o quê? Crimes que não ultrapassem 4 anos, atendendo os demais requisitos, o Ministério Público deixa de oferecer denúncia e impõe ali ao sujeito algumas medidas. Muito bem. O princípio da obrigatoriedade quer dizer isso, que estando provado o fato e havendo indícios de autoria, o Ministério Público, em regra, deve oferecer denúncia, exceto no caso de acordo de não persecução penal, transação penal, acordo de delação premiada também é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Fique esperto, porque o CESP cobra essa exceção. O princípio da obrigatoriedade é absoluto, falso. É relativo, porque tem as exceções, tá bom? Princípio da indisponibilidade da ação penal pública. O Ministério Público, uma vez oferecida a denúncia, não pode o Ministério Público desistir da ação penal. É uma vedação para que o Ministério Público desista da ação penal. Vou te dar um exemplo. Você é promotor de justiça, você ofereceu uma denúncia contra o Marciano por homicídio. Tá certo? No meio do processo, não teve homicídio, não teve sequer tentativa, porque a vítima apareceu, a vítima está viva. Então, que tem homicídio aí? Não, não tem. Você pode fazer um documento, um pedido, falando para o juiz, estou desistindo do processo? Não pode, porque o princípio da indisponibilidade impede que você desista da ação penal. Não pode desistir também do recurso interposto. Cuidado, hein? Cuidado que isso aí, o Ministério Público pode desistir do recurso. Não, não pode. Princípio da indisponibilidade. Agora, veja bem. Professor, pode o Ministério Público pedir a absolvição do réu sem ofender o princípio da indisponibilidade? Pode sim, porque no final do processo poderá o Ministério Público requerer a absolvição do réu sem que ofenda, contudo, o princípio da indisponibilidade. Claro, se o MP, você é promotor de justiça, verificou que o réu é inocente, você não vai insistir na condenação, porque você é promotor de justiça e não de injustiça, não é isso? Princípio da intranscendência, que trem é esse? O princípio da intranscendência, senhores, é aquele que determina que a acusação deve recair sobre o autor do fato, ainda que outro seja o responsável civil. Por exemplo, eu trabalho para você, você é empresário, você é dono de supermercado, eu trabalho para você de entregador. Atropelei alguém na faixa de pedestre. E agora, o Ministério Público vai denunciar o motorista, Marciano, ou você, empresário, o motorista? Porque não pode transcender da pessoa. Transceder é passar. É intranscendência. Intransceder não pode passar da pessoa de quem praticou o fato. Na ausência do filho, acusa o pai. Negativo. Quem fez a M paga por isso. Desculpa a palavra, quem fez a merda será acusado por isso. Não é isso? Tá bom? Princípio da intranscendência. Princípio da oficialidade quer dizer o seguinte, que o órgão, que o responsável para oferecer uma denúncia é o órgão estatal, Ministério Público, tá bom? Princípio da divisibilidade, muito bem cobrado pelo CESP também. Princípio da divisibilidade quer dizer o seguinte, senhores, que o Ministério Público, quando existirem vários investigados, poderá você, promotor de justiça, oferecer uma demanda, oferecer a denúncia contra parte deles, sem que, com isso, abra mão de oferecer denúncia contra os demais futuramente. Por exemplo, nós somos 5 que fomos investigados. Você acusou 3. Os outros 2 falam assim, estou livre. Está livre, mas o MP pode oferecer um aditamento ou nova denúncia. Então, já na ação penal privada, ou acusa todo mundo, ou não acusa ninguém. Porque na ação penal privada, o que vigora é o princípio da indivisibilidade. Na ação penal pública, a divisibilidade, tá bom? Aqui, senhores, vamos lá para as questões então já?
acerca dos princípios gerais, das fontes e da interpretação da lei processual penal, bem como do sistema de processo penal, julgue o item que se segue. Apenas sobre esse tema nosso. O princípio da indisponibilidade da ação penal é aplicável nas ações penais de iniciativa pública e privada. Falso! Errado! Porque a indisponibilidade quer dizer o seguinte, ó, não pode desistir da ação penal. Não pode, tá certo? Mas isso só se aplica na ação penal pública e não na ação penal privada. Porque na ação penal privada existem os institutos que caracterizam a disponibilidade. Por exemplo, perdão do ofendido. Ora, você está me processando por um crime de calúnia. Você oferece o perdão para mim, você está desistindo da ação penal. Então, na ação penal privada, não vigora o princípio da indisponibilidade. Fique esperto com isso, tá bom? Classificação da ação penal pública. Nós temos a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada. Naquele quadro que eu te passei aqui. A ação penal pública incondicionada é a regra. É a regra. Cuidado com isso. A ação penal pública incondicionada é a regra. Como assim, professor? Na omissão da lei, quanto ao tipo de ação penal para determinado crime, subentende-se que ela seja de ação, que o crime seja de ação penal pública incondicionada. Por exemplo, roubo. Você lê o artigo 157 do Código Penal e vai lendo até morrer. Você não vai achar lá um dispositivo dizendo o crime de roubo é de ação penal pública incondicionada. Ora, se a lei foi omissa, aplica-se a regra. O roubo, então, é de ação penal pública incondicionada. Tá certo? Caiu uma vez no CESP isso, para que o candidato apontasse a alternativa, ou para extrair do candidato, como é que se descobre o tipo de ação penal? Se é incondicionada ou condicionada. A condicionada tem que estar escrito. Esse crime somente se procede mediante representação. Somente se procede mediante requisição. Isso é condicionada. Se a lei foi omissa, no que tange ao tipo de ação penal, ela é incondicionada. Senhores, aí para fechar, na ação penal pública incondicionada, se o é in, significa sem condição. O Ministério Público tem liberdade, tem legitimidade para agir, independentemente da vontade da vítima. É aquele que eu falei para você, eu pratiquei um roubo contra você, depois eu pedi desculpa, perdão, etc., e você me perdoou. Problema seu. Porque o Ministério Público não quer nem saber do seu perdão, porque o roubo é de ação penal pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público não está atrelado, não precisa da vontade da vítima, tá certo? Pode oferecer a demanda ainda contra a vontade da própria vítima. E a outra espécie de ação penal pública é a pública condicionada à representação. A representação, vamos estudar um pouco sobre ela. O que é a representação, Júlio? A representação é uma condição objetiva de procedibilidade. Cuidado, não é condição objetiva de punibilidade, falso. Condição objetiva de procedibilidade. Que trem é esse? Ora, se a lei estipulou que o crime de ameaça, no artigo 147 do Código Penal, parágrafo único, precisa de representação, se a vítima não conceder, se a vítima não der a representação, não pode o delegado investigar, não pode o MP denunciar, não pode o juiz condenar o sujeito, porque não teve representação. Então, a representação é uma condição. Alguém pode até dizer que a representação é uma autorização da vítima para que o Estado possa ir para cima de alguém na persecução penal. Muito bem. Tem prazo para isso? Tem. Você quer ver? Eu pratiquei um crime de ameaça contra você. Vou te matar. Qual é o prazo que você tem para representar contra mim? O prazo é decadencial. Cuidado, é decadencial e não prescricional, de 6 meses, a contar da ciência da autoria.
Então, cuidado com a pegadinha. O prazo da representação é decadencial de 6 meses a contar da prática do fato. Falso! É a contar da ciência da autoria. Vou te dar um exemplo. Eu mando uma carta te ameaçando, uma carta anônima. Você não sabe quem é o autor da carta. Você leu a carta hoje. Hoje o fato foi praticado. Só daqui 5 meses você descobriu quem é o autor do fato. O seu prazo para representar começa a contar daqui a 5 meses. E não a partir de hoje, quando você leu a carta, tá bom? Então é a partir da ciência da autoria. Muito cuidado com isso. E não a partir da prática do fato. Tá? Quem pode representar? Quem pode representar? A vítima, se ela for capaz. A vítima tem 18 anos para frente, não é inimputável, né? Não é deficiente. Melhor, não é deficiente mental, desculpa, então ela tem capacidade, é capaz, é a vítima. Se a vítima for incapaz, é menor, por exemplo, o seu representante legal. O seu representante legal, tá certo? Ora, se a vítima já faleceu, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá certo? Tá? E o procurador com poderes especiais também. Por exemplo, eu pratiquei um crime de ameaça contra você, você está para a China, você viajou, você não tem tempo de vir ao Brasil, você dá uma procuração para alguém representar contra mim. Procuração com poderes especiais, tá? Então, a titularidade da representação. Destinatário. A quem é dirigido? Onde é que eu entrego essa representação? Pode levar tanto para o delegado, então o destinatário é o delegado, o Ministério Público ou o juiz. Então, sua alternativa, se colocar o destinatário da representação, é apenas o delegado, falso. É apenas o delegado ou MP, falso. Delegado ou MP ou juiz. Você pode escolher qualquer um, tá bom? Retratação. O que é a retratação? É a desistência da representação. Retratação é a desistência da representação. Vou te dar um exemplo. Ora, nós, no jogo de futebol, eu te ameacei, vou te matar. Você foi na delegacia, fez um BO, e o delegado falou, você quer representar contra o Marciano? Você quero. Depois eu pedi desculpa, paguei até um valor de indenização para você. Eu falei, cara, tira esse trem de lá, retira isso aí, porque vai me prejudicar no concurso, pedir parará, investigação social, escambau, tá bom? Você quer desistir daquela representação. O nome disso chama-se retratação. Retratação é a desistência da representação. Muito bem. Qual é o prazo que o sujeito tem para retratar? Já que o prazo para representar, decadencial de 6 meses, a partir da ciência da autoria. E o prazo para retratar até o oferecimento da denúncia. Até o oferecimento da denúncia. Opa! É como se nós fizéssemos assim, ó. Cara, você não quer? Larga a mão desse negócio, tal. Toma, te paga um valor. Tá bom, vou largar a mão. Você vai lá na delegacia e fala para o delegado, delegado, eu quero retirar, o que o povo vai falar, retirar a queixa. Não existe. Você vai fazer uma retratação. Você vai fazer uma retratação. Delegado, eu vim aqui porque eu não quero mais continuar com aquele BO que eu fiz aqui. Então, uma retratação. O delegado pode falar para você, se você tivesse vindo aqui, há 15 dias atrás, o inquérito ainda estava aqui. Só que agora já está no Ministério Público. Você corre no Ministério Público. Promotor de justiça, eu não quero mais que processe o Marciano. O MP fala, puxa, se você tivesse vindo ontem, daria tempo, mas hoje eu já ofereci a denúncia. Olha o protocolo da denúncia, pronto. Se já ofereceu a denúncia, não cabe mais a retratação. Até o oferecimento. Cuidado, porque a pegadinha vai dizer o seguinte, o prazo da retratação é até o recebimento da denúncia. Falso! É até o oferecimento e não o recebimento. Agora, cuidado. Na Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006,
Nos crimes em que admitem a retratação, por exemplo, ameaça, tá? Nos crimes em que pode ser retratado, tem uns requisitos diferentes. Na Maria da Penha, então, a Lei 11.340 de 2006, tá? É possível a retratação quando a lei admitir, desde que preenchido. Primeiro, desde que seja na presença do juiz. Está lá no artigo 16 dessa lei, salvo o melhor juízo, desde que seja na presença do juiz. Segundo, tem que ter uma audiência específica para isso, uma audiência especialmente designada. Terceiro requisito para o sujeito retratar, para a mulher retratar na Maria da Penha, tem que ter a prévia oitiva do MP. Aí, promotor de justiça, o que você tem a dizer sobre essa desistência da companheira, da esposa e tal? E o quarto requisito é quanto ao prazo. Até o recebimento da denúncia. Até o recebimento. Mas não é até o oferecimento, professor? É fora da Maria da Penha. Na Maria da Penha, saia o oferecimento e até o recebimento, tá bom? Então, cuidado com isso. Se a sua questão não versou sobre Maria da Penha, a retratação é até o oferecimento. Na Maria da Penha, a retratação é até o recebimento, tá bom? É como se fosse assim, ó. Ó, na linha do tempo fica assim, ó. Depois do inquérito policial, o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz recebe, cita o sujeito para que ele faça uma defesa, para ver se o juiz absolve sumariamente. Se não absolver, vai ter audiência de instrução e julgamento, tá? E depois sentença. Ora, pessoal, olha aqui, ó. Como que fica a retratação fora da Maria da Penha? Só pode retratar antes da denúncia, neste prazo aqui, ó, da denúncia para trás. Ó. Ofereceu a denúncia, não pode mais retratar. Na Maria da Penha, ganha-se mais um período, porque a retratação é até o recebimento e não o oferecimento. Cuidado com isso, tá bom? Falamos da retratação, tá? Professor, é possível a retratação da retratação? É, não está previsto no CPP, mas a doutrina admite. Que trem é esse? É a desistência da desistência. Vou dar um exemplo. Ó, eu pratiquei um crime de ameaça contra você. Você fez uma representação, depois eu pedi perdão, desculpa, você fez a retratação. E eu te dei um cheque predatado. Falei, ó, se você desistir desse trem aí, ó, eu te pago 1.000, toma aqui o cheque. Tá bom, deu um cheque para 30 dias, você foi lá, desistiu. Quando você foi lá sacar o cheque, não tinha fundo, você quer arrepender. Porque, olha só, você fez uma representação, olha aqui, ó, eu pratiquei um fato, você fez uma representação, depois você desistiu, fez uma retratação, o cheque não caiu, você agora quer voltar, e você enfia Marciano, filha da pim, ele não me pagou tal, e agora eu retratei. Você vai fazer uma retratação da retratação para que volte a representação. Isso é possível, desde que entre a ciência da autoria até este prazo, não tenha passado os 6 meses. Se você estiver dentro do prazo decadencial de 6 meses, é possível, então, a retratação da retratação. Fique esperto com isso, tá bom? Vamos lá, então? Sobre esse bloco, esse tema, vamos lá na questão? A respeito de ação penal, espécies e combinação de penas, julgue o item a seguir. Em se tratando de crimes sujeitos à ação penal pública condicionada, a representação do ofendido é irretratável depois de oferecida a denúncia. Verdadeiro, porque ofereceu a denúncia, não pode retratar. Depois de oferecida a denúncia, ela se torna irretratável. Verdadeiro, correto, tá certo isso aqui, ó, tá? Ela é retratável antes do oferecimento. Oferecida a denúncia, passa a ser irretratável, tá bom?
Vamos ver essa aqui? Em relação ao inquérito policial, ação penal e competência, julga o próximo item, parará, parará. Vamos lá. É de 6 meses o prazo para que o ministro da Justiça requeira a instauração de inquérito policial em crime de ação penal pública condicionada. Findo esse prazo, opera-se a decadência do direito de ação. É errado. O ministro da Justiça não tem esse prazo decadencial de 6 meses. Enquanto não prescrever o fato, ele pode, então, oferecer a requisição, tá bom? Então, errado, por causa que o ministro da Justiça não tem prazo, tá bom? Que é o próximo tema nosso. Na verdade, aquele item, aquela questão, era para estar depois disso aqui, que você entender melhor. A ação penal pública condicionada à representação, já estudamos, e agora a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Que trem é esse? Tá? Requisição do ministro da Justiça é um documento do ministro da Justiça requisitando a instauração de inquérito, requisitando providência contra determinada pessoa quando a lei exigir. E a lei fala que crime contra a honra de presidente da República, chefe de Estado estrangeiro, ministro do Supremo Tribunal Federal, dentre outros crimes, somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça. Quando a lei exigir, aí essa manifestação não pode o Estado, seja através do delegado do Ministério Público, exercer a persecução penal sem essa condição objetiva de possibilidade. Muito bem. Ministro da Justiça tem prazo? Não. Que é a questão que nós acabamos de ver. Ele não tem prazo. O que tem prazo é a representação e não a requisição do ministro da Justiça, enquanto não prescrever. Retratação. Não há previsão para o ministro da Justiça desistir. Não há essa previsão no CPP de desistência. A retratação tem previsão. A requisição, não. Vínculo do Ministério Público, ou seja, se o ministro da Justiça oferecer uma requisição contra mim, você promotor, você procurador da República, você está obrigado a oferecer denúncia? Não, você não é subordinado ao ministro da Justiça, você não está vinculado, cuidado com isso. O Ministério Público pode, mesmo diante da requisição do ministro da Justiça, oferecer denúncia, pedir arquivamento, requerer novas diligências. O Ministério Público é livre, tá bom? E ação penal privada. Ação penal privada. Estudamos ação penal pública incondicionada, a condicionada e ação penal privada. Conceito de ação penal privada. Senhores, ação penal privada, conceito, então, olha só. É o direito de a vítima levar a demanda, levar o fato, acusar alguém perante o Poder Judiciário. Ou diria também o seguinte, que é aquela situação em que o Estado passa para a vítima, em que a lei passa para a vítima o direito de acusar, não de punir. Cuidado que eu já vi questão com essa pegadinha. A ação penal privada é a transferência da titularidade, a transferência do direito de punir para a vítima. Não. O direito de punir continua com o Estado, mas o direito de agir, de acusar, sai do MP e passa para a vítima. Eu caluniei você. Não é MP que vai oferecer uma acusação, é você que vai ter que oferecer uma acusação contra mim. Tá bom? Muito bem. Titularidade. Quem tem o direito de exercer a ação penal privada? Ora, senhores, a vítima. A vítima, se ela for capaz. Ora, o representante legal da vítima, por exemplo, imagina que eu pratiquei uma calúnia contra seu filho de 17 anos, tá certo? Ainda que ele seja emancipado, ele não tem capacidade processual penal, ainda que seja emancipado, é menor de 18, é o representante legal que vai, então, mover a queixa-crime. Ora, a vítima morreu, cônjuge, ascendente e descendente do irmão. A vítima morreu dentro do prazo decadencial de 6 meses. Ora, então passa para o esposo e esposa, o pai, a mãe, avô, filho, neto, bisneto, etc., irmão. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Tá bom? Tá? Então aqui são as titularidades da ação penal privada.
Qual é o prazo? 6 meses, decadencial, cuidado, prazo decadencial de 6 meses, a partir do conhecimento da autoria. Opa, para aí, ó. Eu pratiquei um crime de calúnia contra você através de um escrito anônimo. Você leu hoje, você foi caluniado, hoje que circulou isso aí, o crime aconteceu hoje, mas só foi saber do autor daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses que vai começar a contar o fato, contar o prazo decadencial de 6 meses. Do conhecimento da autoria e não da prática do fato, cuidado. Da morte do ofendido, o sujeito morreu dentro do prazo decadencial. O CAD tem mais 6 meses para mover a queixa. Da aquisição da maioridade. Sim, pessoal, isso aqui serve lá para representação também. Imagina que o seu filho foi vítima de um crime de calúnia praticado pelo Marciano. Só que eu sou amigo do pai dele. Eu sou amigo da mãe dele, que não quis me processar. A lei fala, não tem problema não. Quando você, vítima, completar 18 anos, você tem mais 6 meses para mover a ação penal privada, a queixa-crime. Lembrando que a decadência não corre contra incapaz, mas a prescrição corre. Vou te dar um exemplo. O sujeito sofreu um crime quando ele tinha 15 anos. Quando tinha 15 anos. Tá certo? Melhor. Quando ele tinha 13 anos. Tá? Um crime de calúnia. Calúnia vai de 6 meses a 2 anos. 2 anos prescreve em 4 anos. Muito bem. A mãe não quis processar o sujeito, o pai não quis. Ele falou, não tem problema, quando eu tiver 18 anos, vou processar. Só que quando ele completou 18 anos, é verdade que ele tem mais 6 meses. Só que já ocorreu a prescrição. Porque 13 com mais 4 da prescrição, prescreveu quando ele tinha 17 anos. Então, veja bem, não ocorreu a decadência, mas ocorreu a prescrição, porque a prescrição é para o Estado, né, certo? E a decadência é para o próprio autor do direito. Ora, não corre decadência se o autor do direito não tinha condições porque ele era incapaz na época. Também, 6 meses a partir do trânsito e julgado da sentença anulatória do casamento. Sim, senhores, porque veja bem, lá no artigo 236 do Código Penal, traz um crime de impedimento a casamento. Sujeito, por exemplo, que esconde uma doença grave do contraente, o sujeito escondeu uma doença grave da mulher, da namorada e casou. Ela descobriu, anulou o casamento. A partir da trânsito julgado da sentença anulatória, se ela quiser processar o sujeito, ela tem mais 6 meses, tá bom? A partir do término do prazo para o MP oferecer denúncia. Muito bem, o Ministério Público, ele é o titular da ação penal pública, tá certo? Se o Ministério Público ficou inerte, eu roubei você, o inquérito ao MP já tem tá lá, há 15 dias o MP não fez nada. No 16º dia começa o seu prazo para você me acusar. Você vítima, porque a ação penal privada subsidiária da pública. Nesse caso, conta-se 6 meses para o ofendido mover a ação penal privada subsidiária da pública no caso de inércia do Ministério Público, tá bom? Princípios da ação penal privada. Princípios da ação penal privada. Veja bem. Princípio da oportunidade. Lembra que na ação penal pública, o princípio da obrigatoriedade, aqui o princípio da oportunidade. Significa dizer que a vítima, ela vai decidir se vai acusar ou não o sujeito, se é oportuno ou não. Ela vai gastar com advogado, ela vai ter desgaste emocional e tudo mais. Quer saber, eu pratiquei um crime de calúnia contra você, quer saber, não vou nem mexer com o Marciano, você vai dar mais gasto para mim, financeiramente, emocionalmente, do que deixar esse sujeito aí impune. Ou seja, você, vítima, verifica se é oportuno ou não. Não é assim na ação penal pública. Então, cuidado. Você cai lá para você assim, ó. A ação penal pública e a ação penal privada são regidos pelo princípio da oportunidade. Falso! Ação penal pública, obrigatoriedade. Ação penal privada, oportunidade. Significa dizer que a vítima, ela escolhe se vai acusar o sujeito ou não. Tá bom? Disponibilidade. Volto na ação penal pública. Na ação penal pública, o princípio da indisponibilidade. Não pode o Ministério Público desistir da ação penal. Tá certo?
o que não impede ele de pedir a absolvição do sujeito, tá bom? Ah, professor, tem uma mitigação lá para o Ministério Público, que é o sursi processual, porque ele oferece a denúncia e oferece uma proposta de suspensão condicional do processo. É uma exceção lá do princípio da indisponibilidade para o MP. Verdadeiro, tá certo? Agora, senhores, princípio da disponibilidade, faltou um i aqui, Marcelo, ó. Disponibilidade significa dizer que, mesmo oferecida a queixa-crime, ofereceu a queixa, o processo está seguindo, pode a vítima desistir dele? Pode, por exemplo, através do perdão do ofendido. Então, cuidado, a ação penal é da disponibilidade e não da indisponibilidade, tá bom? Intranscendência é o mesmo. A pena, melhor, o processo, a acusação, a queixa-crime deve recair em quem fez o fato, tá certo? Não no irmão dele, no pai dele, no empregador dele. Indivisibilidade. Ora, se várias pessoas foram as autoras do crime, não pode escolher 3 e deixar 2 de fora. Negativo. Ou acusa todo mundo ou não acusa ninguém. Lá na ação penal pública é divisibilidade. Aqui é indivisibilidade, tá bom? E aí, classificação da ação penal, tá? Já caminhando para o fim, classificação da ação penal. A ação penal privada, ela classifica em ação penal privada genérica, também chamada de comum, também chamada de exclusiva, tá? Comum ou exclusiva, tá bom? Nós temos a ação penal privada personalíssima e a ação penal privada subsidiária da ação penal pública. Que trem é esse? Começando por essa aqui, depois vamos